entendeu? De víboras, né? Que quem chamou, apesar que foi justamente foi João Batista, né? Mas Jesus deu a mesma conotação a ele: sepulcros caiados. Vocês que dizem que não pode, vocês dizem que não é para fazer, entendeu? Ensinam errado e ensinam o cara, aí eu vou contextualizar aqui, o cara ir para o inferno 2 vezes mais do que vocês. Você está entendendo? Então, ele lutou contra isso. Gente, depois dá uma repassada nas perguntas que se perdeu aqui. Eu não sei o que está acontecendo, eu tive que fechar ele e abrir novamente. Tá bom. Aí dá uma recapitulada, uma recapitulada, viu? Certo. Pra entender, tá começando da agora, viu? É? Amém, meu irmão. Tava, né? Quem tava na live pegou, né? É bom, dá uma explicada e tal. Na primeira pergunta, né? Isso, dá uma recapitulada. Rapidinho, tranquilo. Quer que eu fale? Pronto. Sobre o significado da religião, né? Amém, amados. Olha só, a gente teve um probleminha técnico aqui, né? A gente está conversando com os meninos aqui, só para que você entenda. O assunto é sobre religião, né? E já foi perguntado aqui, para você que está chegando agora ou que perdeu alguma coisa. Então, foi nos perguntado, né, o que é religião. Basicamente, a palavra, a etimologia, significa o quê? Vem do latim, significa religar, né? Historicamente, a gente sabe que o período da história mostra, né, que teve-se início, né, a religião. Se for propriamente, qual foi a primeira religião? Nós sabemos que surgiu, né, com o povo sumério, entendeu? E daí, né, se expandiu e até a religião abraânica, que hoje é o que nós conhecemos, depois a religião cristã e assim por diante, né? Isso mesmo. E depois foi falado se a palavra, né? Isso, se a palavra se encontra na Bíblia. Se a palavra se encontra na Bíblia, se encontra, entendeu? Não no Velho Testamento, mas no Novo Testamento, apenas 3 vezes, né? Uma em Atos e as outras 2 em Tiago, né? A conotação, claro, não vai ser de religião nos termos que nós conhecemos como nome de religião, mas está lá, a palavra existe, está lá, tá certo? E a última pergunta foi justamente... A religião pode salvar? Que a religião pode salvar, que é o que nós estamos discutindo agora. Isso. Então você chegou aí. Então não salva, né? A religião não salva, entendeu? O que salva é crer no Senhor Jesus. Somente isso. A gente falou sobre alguns aspectos aqui bem interessantes, né? Entendeu? Mas é isso aí. Se vocês estiverem também dentro... Tem até no Novo Testamento, em Mateus 16, né? Sim. Eu dei uma pregação uma vez sobre isso, sobre o fermento dos fariseus. Nossa. Entendeu? Ali mostra tudo, né? Tudo, os caras doentes, pela lei deles mesmo, lá do religiosidade, e desmerecendo ao Filho de Deus, né? Se eu fosse fazer uma pergunta, agora sou eu que vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos mudar. Vai querer fazer a mudança, né? Eu sei que vocês vão responder na lata, mas eu vou perguntar mesmo assim, e eu sei que o que eu vou responder vai te abrir os olhos para uma coisa bem interessante. Por que foi que Jesus veio? Jesus veio para nos salvar, né? Tirar o pecado, né? Aniquilar o pecado, e também em questão das falsas doutrinas que estava sendo implantada, né? Que era fora do contexto de que Moisés ensinou. Eles estavam mais adorando Moisés do que adorando o próprio Deus. Eles estavam adorando mais a lei instituída por Moisés do que a lei instituída pelo próprio Deus. Dentro dessa pergunta tem uma outra. Por quê? Jesus veio, sabe por quê? Porque na sua pregação ele fala: eu vim falar do meu Pai, vim revelar o meu Pai. Entendeu agora? Revelar o Pai. Qual foi o pecado do povo no Antigo Testamento? Idolatria. No período, quando Jesus veio, isso já estava sanado. Eles aprenderam. Mas o problema do povo sempre foi compreender Deus. Compreensão. Isso aqui você já pode pregar na sua igreja domingo. O fato de Jesus ter vindo em carne e osso, como diz lá em João, que o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Então o que ele quer dizer com isso? Jesus veio em carne para que eu e você tivéssemos a compreensão, meu amado, de quem é Deus. De quem é Deus. Porque só o Deus que nos foi... E não havia necessidade de Jesus vir. Você sabia disso? Não havia necessidade.
A palavra diz que ele já se manifestou. Isso é inquestionável. Mas só que existia uma distância religar. Entendeu? Continuando com a palavra do Senhor, é maravilhoso falar desse Deus. Forte. A Bíblia fala que Jó ele orava pelos seus filhos e sacrificava pelos seus filhos. Mas ele só ouvia falar de Deus. Sim. E naquela época a Bíblia fala também, respondendo, pastor, que as pessoas sacrificavam animais para se relacionar com Deus, mas não conhecia o Deus que Jesus, quando veio à terra e falou, eu ouvi falar do Pai. Jesus, quando ele veio à terra, ele veio falar do Pai, porque as pessoas não conheciam Deus. É justamente a questão da distância, que muita gente hoje ainda leva em consideração. Muitas igrejas ainda pregam Deus distante. Não pregam Jesus de perto. Um Jesus que diz assim, senta aqui que eu quero conversar com você hoje. Tanto é que é difícil, né? Mas a pregação sobre Jesus diretamente. Claro, mas pode estar tudo dentro do que nós estamos falando agora. Tanto é, você citou Gênesis, não foi? Isso, Gênesis 3. O que é que Deus fazia com Adão? Caminhava com ele todos os dias. Todos os dias. Ele tinha conhecimento da presença da glória. Entendeu? Jesus veio para que aquelas pessoas foram privilegiadas de ver Jesus olho no olho, de tocar nele, de um Deus, entendeu, como Deus de amor, um Deus que compreende a pessoa. É justamente sobre isso, entendeu? É por isso que a gente não pode mais, eu não vou dizer, irmãos, que a igreja como entidade física, ela tem que ter as suas regras eclesiásticas, entendeu? Ela tem que ter toda a sua burocracia, isso tem que ter, porque se chama organização. Mas ela não pode, de forma nenhuma, atar os seus membros a doutrinas que não têm base bíblica. Vestimentas. Eu creio que quando nós temos o Espírito Santo vai dizer como nos quer. Sim ou não? Sim, com certeza. Ele vai dizer o homem, ele vai dizer a mulher. Olha, essa roupa não está legal para você. Não é preciso o pastor chegar e dizer. Entendeu? Porque isso, quando você recebe a nova vida, isso é básico. Quando você recebe a nova vida, se é que você recebeu, você passa pelo processo, né? Vai ser desinfectado. Ainda tem isso, né? E aí sim você vai criando essa consciência. Porque é Deus que está falando com você. Você está entendendo? Então, quando eu fiz essa pergunta, isso é muito profundo, irmão. Profundo. E é tão profundo, pastor. Profundo. Deus está abrindo a minha mente. Olha só, é muito gostoso, é muito profundo. Pastor, o único homem que se relacionava com Deus se chamava Adão. Concorda comigo, pastor? Sim. A Bíblia fala que ele via, né, face a face. Não sei se era face ou era voz, né? Passeava com ele, né? Passeava com ele. E essa pergunta é tão interessante, pastor, que Adão perdeu a relação com Deus. Era o único homem que tinha essa relação com Deus. Quando ele perdeu, e quem que veio para poder reconectar com Deus de novo? Jesus veio falar do Pai para a gente conectar com Deus. Eu creio. Vocês estão entendendo? Sim, exatamente é isso. Eu creio, irmãos. Eu creio. Qualquer coisa me corrija, pastor. Não, eu creio, prego e vivo isso. A partir do momento que a gente compreende quem é Jesus mesmo, você vai ter uma outra concepção. Ninguém vai mais outra visão, né, pastor? Não outra tem visão. E a gente, lá na igreja, eu faço questão disso, irmãos. Sabe, eu faço questão de mostrar Jesus exatamente como ele é, né? E assim, e por que isso? Porque eu vivo isso. Às vezes a gente diz assim, poxa, eu queria ter o privilégio que os apóstolos tiveram de ver Jesus. Realmente foi coisa, né? De ter sentido, né? Sabe, de ter visto o seu olhar, tocado, né? De ter tocado, de ter a experiência de ter estado com ele, de ter sorrido junto com ele, de ter brincado junto com ele. E dizer assim, pastor, você é heresia. Que heresia, meu irmão? Não está lá na palavra, sim, mas tu acha. E esse Jesus era o quê? Se eu falando assim, me lembra Zaqueu, né?
Você está entendendo? Essa aí, Zaqueu. É exato, era um Jesus alegre, era um Jesus de estar ali, era um Jesus de chegar assim, vamos ali comigo, vamos conversar, olha, senta aqui, sabe? É isso que nós precisamos reviver. Nós precisamos ser religados novamente a isso. A igreja, eu não vou dizer que a igreja não está vivendo isso, ela está começando a viver, entendeu? Então, para nós hoje, todo pastor ele precisa mostrar isso para a sua igreja. É o que faz a diferença, entendeu? Então vale muito a pena, né? E assim, eu creio muito nisso. Ele veio justamente para que as pessoas tivessem compreensão de quem realmente é Deus. Você quer ver uma coisa? O grande, sabe, apesar de que não foi ele mesmo, né? Mas ele foi o ponto central, foi Martinho Lutero. Martinho Lutero, século XIV. Né? Ele foi um reformador, mas antes deles vieram outras pessoas, os pré-reformadores. Ele simplesmente pegou a ideia e colocou em prática mesmo. Mas o que Martinho Lutero vivia? Ele vivia uma religiosidade. Isso. Ele era um religioso. Ele era um homem de práticas. Ele era um homem de doutrinas. Até o momento que, segundo a sua biografia, ele teve um encontro verdadeiro com Deus. E como foi que ele teve? E aqui é para você. É o pastor que vai te falar isso, o pastor pode te ajudar. Mas só existe uma maneira de você realmente conhecer Deus. Através da palavra. A palavra, Jesus diz assim, conhecei as escrituras lá no Evangelho de João, porque são elas que testificam de mim. Então, conhecer as escrituras. Eu só posso conhecer Jesus através da leitura da palavra, irmão. Para ter, entendimento. É isso do que nós estamos falando hoje. Entendeu? Com certeza. Então, aquele homem, ele teve isso, tanto ele não queria se separar da Igreja Católica. Pelo contrário, ele queria que a Igreja Católica tivesse essa visão. A igreja estava corrompida. Entendeu? Aí já é para história do cristianismo, depois tu bota isso aí, tá? Aí ele, sabe, ele diz assim, não, eu não aceito isso. Né? Desde Constantino, essa brincadeira. Sabe, eu não aceito isso, não aceito, então eu vou viver isso agora. Entendeu? Pronto. Cortou, sabe? E aprendeu que Jesus é um Deus de amor, o Deus que nós servimos é um Deus de amor, é um Deus de compaixão, é um Deus de misericórdia. E não aquele Deus que diz, olha, fazes, se não fizer, tu vai morrer. Eu vou te matar, eu vou te, sabe? Tirando, né? Exato. Tirando. Entendeu? Não é isso. Não é isso. Ô, pastor, o senhor acha assim, na sua visão, o senhor acha que a igreja, o evangelho, ela se declinou um pouquinho, já saiu um pouco? Olha, ela está vivendo verdadeiramente a Bíblia, ou o homem está rumando jeito, forma? Olha, hoje a gente corre um risco muito grande. Tem pessoas que não são autorizadas a pregar o evangelho. Tem pessoas que acham que conhecem. Entre você achar e você saber são duas coisas diferentes. Então, porque é o seguinte, vamos colocar aqui, existe uma necessidade das pessoas, sim ou não? Sim. Quer ver uma coisa? Hoje, qual é a maior necessidade das pessoas? Ter uma estabilidade de vida. É a primeira coisa que pensa, né? A estabilidade. Você é pai de família, você tem 2 filhos, 3 filhos, aí vamos lá, vamos colocar aqui em xeque. Você tem sua esposa para cuidar, você tem seus filhos para cuidar, aí colégio, casa, alimentação, lazer, né? E hoje é quase que está se tornando quase que impossível ter uma vida estabilizada, né? E isso, se isso não está estabilizado, se a tua mente não estiver bem, o resto tudo vai mal, entendeu? Então, hoje as pessoas procuram isso. E o meio que elas acham para estabilizar a vida é através do quê? Das finanças. Se eu tiver com tudo certo, minhas contas em paga, eu estou em paz. Apesar de que não desse assim. Entendeu? Então essas pessoas, elas sentem uma grande necessidade. Aí tem pessoas que, por sua vez, não fogem de Constantino, porque Constantino fez isso, viu? Ele não foi louco de chegar e dizer assim, não, todo mundo agora é cristão. Não, ele não fez isso. Não. Aquilo dali foi por partes. Tanto é que tinha pessoas... Por que a igreja se corrompeu? Interessezinho político, né? Como sempre, né? Pronto, é aquela coisa. Pronto, eu sou Constantino. Você é meu subordinado, você também. Eu me converti. Você não sabe quem é Cristo. Eu sei, mas você não sabe. Porque ele também nem sabia bem. E você também não sabe. Diz assim, ó, tu vai cuidar da igreja de tal e tu vai cuidar da igreja de tal. Oxe, mas o que é a igreja? Não sei, cuida lá.
Entre aspas, foi mais ou Sei, menos. sei, tá entendendo. Os professores de história vão me achar louco, mas não, isso é verdade mesmo. Aí a igreja começou a se corromper. É o que acontece hoje. Viver de qualquer jeito. Tem né? pessoas que, como Jesus disse, trabalham hoje. Por quê? Porque o meio evangélico, hoje, ele é muito poderoso. Entendeu? É um meio de você ganhar vida, é um meio de você está entendendo? E aí é onde entra tudo que não presta, irmão. A porta está aberta. Aí nós vemos hoje um evangelho coach. É um evangelho só de facilidades, onde o centro é o homem. Hipergraça, né? Exatamente, Tal de né? hipergraça. Você não pode nem piscar o olho, não pode piscar. Não, irmão, que é isso? Você está entendendo? Então, as pessoas vão por quê? Porque elas querem. Hoje cria-se, o diabo colocou isso, cria-se a ilusão de que você tem que ser bem sucedido 24 horas por dia. A palavra diz: no mundo tereis aflições. Nós somos crentes, somos vitoriosos, sim ou não? Sim. Mas a vitória em Cristo não vai me dar imunidade das adversidades. Não. Porque senão eu não teria dito isso. Você está entendendo? Então isso é perigoso porque você vai hoje em determinadas... Eu vi, pronto, eu vou falar o que eu ouvi, não sei se foi ontem ou foi hoje de manhã. Eu não vou citar o nome por uma questão de ética. Mas quando eu citar os nomes já vão saber, então fica aí. Sobrinho do pastor fulano, irmãos, o pastor fulano está passando por um problema muito grande, então nós vamos fazer uma campanha para 20 mil pessoas doarem 10 mil reais, 20 mil pessoas para doarem 10 mil reais. E você pode fazer com o irmão, olha, Cada um ou todo? Não, cada uma dessas de 20 mil pessoas 10 mil reais. 10 mil reais. Caramba. Então, aí você vende o que você tem, você vende seu carro, você vende sua casa, você vende sua moto, e Deus vai te restituir. Meu Deus do céu. Você está entendendo? Perfeitamente. Alienação. É isso. Aí você diz assim, pastor, mas aí uma outra pergunta, e Deus abençoa essas pessoas. Meu irmão, eu posso dizer que nessas igrejas tem pessoas que são pessoas de Deus. De Deus. E Deus responde a oração. Agora, que é completamente errado, Uma vez eu estava numa igreja da denominação que eu fazia parte, e chegou um irmão, e eles não vou dizer que é errado, mas toda vez ele chegava, e eu sabia das condições dele. Aí ele conversando comigo, aí veja bem, não pastor, porque eu vim dessa igreja, e lá nós éramos praticamente doutrinados a fazer isso. Eu disse, mas aqui não. Mas você sabe, né, por quê, né? Porque essas pessoas eles dão querendo em troca. Mas o caso dele, porque ele havia sido doutrinado. Barganha, né? Barganha. Aí eu disse a ele, eu digo, você está proibido de fazer isso aqui. O Senhor sabe da sua necessidade. Entendeu, irmãos? Então, corrigi na hora. Disse, não, a gente não precisa disso aqui, meu irmão. A gente precisa sim, Deus precisa da sua fidelidade, mas não dessa forma. Entendeu? Aí ele me pegou e disse assim, pastor, e se eu quiser fazer? Bom, meu irmão, aí é com você e com Deus. Mas aqui, o que eu estou lhe falando não é assim, nós não trabalhamos dessa forma. Entendeu? Então, infelizmente, aí você vê a questão financeira, aí você vê a questão de que tem que ser vitorioso, né? Você não pode ter uma dor de cabeça, você não pode ter nada, você não... Aí entra todo tipo de coisa que não presta dentro da igreja. E aí entra o que você falou. A igreja hoje, o evangelho, ele termina se afastando, entendeu? Do que foi programado para ser. Ele continua o mesmo, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, existe poder nessas palavras. Aleluia. Deixa eu trazer um fato para vocês. Eu creio. Fica à vontade, pastor. Na Segunda Guerra Mundial, tinha um general e ele era cristão. E teve um momento que na França, a França, a gente sabe que o clima da França é muito, Frio. Não só por ser frio, mas assim, o clima realmente sempre foi muito tempestuoso. Muito nevoeiro, muita neblina, coisa pesada. Isso, e nesse fato ele conta que era difícil ver as linhas inimigas. Diz que às vezes o nevoeiro era tanto que abafava o som dos tanques. E aí ele chegou, como ele era cristão, ele fazia parte da igreja, aí ele foi impulsionado pelo que ele conhecia Deus em orar. Olha só, em orar. Ele disse assim, olha, chama aí fulano, chamou fulano, escreve, aí disse assim, escreve uma carta e mande para todos os soldados. Aí perguntou, os soldados estão orando?
Aí disse assim, Senhor, poucos, porque a gente está numa situação muito difícil, né? A gente está a ponto de realmente vir um ataque inimigo, a gente não ter como revidar e não ter como, né, proteger aquela situação ali. E ele disse assim, mas nós vamos orar. Manda uma carta, né? Ele escreveu a carta para os soldados e colocou o nome dele, que o cara só coloca o teu nome, né? Porque aí vai ser 10. Aí colocou o nome dele, entendeu? E enviou para mais de 10 mil soldados essa carta. Os soldados começaram a orar. Quer que eu diga o resultado? Nesse dia que estava programado para ter um grande ataque, fez sol o dia todo. Aleluia. Entendeu? Perfeitamente. Agora, precisou do quê? Somente da Palavra. Mudou o Aleluia. evangelho, irmãos? Ele tem poder. Tem poder. Eu acredito que ele tem poder. Eu acredito que, Em nome de Jesus. sabe, mas o exército enfrentou a adversidade? Enfrentou. Ele Enfrentou. teve que se defender? Teve. Porque se seria fácil demais, todo mundo viraria, não é nem anjo, né? Que também é errado. Ninguém vira anjo, né? A gente, né, vai para o céu, né? Piscar de olhos. Entendeu? Aleluia. Aleluia. Então não precisa disso, dessas artimanhas. Eu não vou dizer que você não usa estratégia, você usa. Mas usar dessas artimanhas, entendeu? Que isso é diabólico, irmão, dentro da igreja. Verdade. Sabe? A gente vê assim, meninice dentro da igreja. Pessoas que não foram convertidas. Paulo. Líderes que não foram trabalhar. Você quer ver um erro gravíssimo? Hoje você está na tua igreja, aí chega alguém assim, quando é no outro dia, o cara não foi trabalhado, não foi disciplinado, não foi doutrinado na palavra, já é diácono da igreja. Já está lá no altar, né? Já está no altar. Já está no altar. Acontece qualquer problema, o rapazinho que você colocou, e aí o pepino para resolver depois? Perdeu a pessoa. Pastor, Entendeu? eu vi vários casos aqui, o Nildo sabe, por aqui, por essa região, né? Até pela a questão de sigilo, a gente Sim, não claro. ter sigilo de quem é, de qual denominação é, não importa, né? Sei. Mas o fato que a gente viu muito aqui, pastor, é que pessoas no altares pregando Sim. e com prostituição, né? Pregando, usando droga, entendeu? Na igreja pregando, fazendo o que não presta. E o pior de tudo isso, que eles não estavam em oculto, eles estavam mostrando para todo mundo abertamente e como o evangelho não se fosse nada, se fosse como só você lesse a palavra, chegasse lá, falasse bonitinho lá, gritasse, convencendo todo mundo com emocionalismo, Isso. né? Nada, zero de espiritualidade, fazendo o que quer no mundo e indo para o altar falar o que quer. Isso levou muitas pessoas, não foi, Nido? Aqui há outras pessoas que, na verdade, eu quero frisar aqui, irmão, o centro da gente é Jesus Cristo. Amém. Entendeu? A gente não leva a olhar para o lado, porque a gente, se olhar para o homem, Nildo, a gente vai estar perdido. Isso. Entendeu? Vai pecar o tanto quanto ele. Uhum. Então, muitas pessoas, por causa dessas brincadeiras, saíram também do evangelho. Poxa, tá com palhaçada em cima do altar e tá pior do que eu tava lá no mundo, tá entendendo? Agora, isso você sabe é culpa de quê? Da pregação exortativa que não está existindo mais. Não é uma pregação de acusação, mas é de exortação. Exaltação. Entendeu? E de dizer, a igreja, irmãos, tem que apontar erro. A igreja, o seu pastor tem que dizer para as suas ovelhas: olha, para de falar da vida do outro. Olha, é assim, assim, assim. Entendeu? E outra, uma coisa muito séria, a igreja ela tem que ter espírito de discernimento, irmão. É por isso que a gente falou aqui que nem todo mundo pode estar em altar, na plataforma. Entendeu? Porque o que se prega hoje é que não existe mais temor de Deus para nada. Não, eu posso fazer porque Deus me perdoou. Perdoou Davi ou não perdoou? Mas e as consequências? Veio, né? Permaneceram, meu irmão. Deus é justo. Justamente isso, né? Nildo, eu tenho visto também assim. Uhum. Foi até importante eu frisar isso aí, porque a questão da hipergraça, né? Que eles estão pregando a hipergraça, Isso. que é uma questão assim, que se Cristo veio, morreu na cruz para remir todos os pecados, então as pessoas estão isentas do pecado,
elas acham que podem fazer qualquer coisa, acham que, com todo respeito aos homossexuais, enfim, as outras pessoas, mas eles podem praticar todos esses erros de homossexualismo, prostituição, idolatria, tudo que esse preço já foi pago. Eles não vão sofrer consequência de nada, porque já está pago, entendeu? É muito perigoso pensar dessa forma, porque você abre portas para outras circunstâncias e depois você não pode mais voltar atrás. A igreja, ela está aberta para todos, mas não para tudo. Entendeu? A igreja... Porque assim, irmãos, por exemplo, quais são as evidências que nós temos? Porque todo o ministério de Jesus é baseado exatamente no que nós estamos falando, em mudança de vida, sim ou não? Me diga uma coisa, Zaqueu continua sendo a mesma pessoa? Não. Mudou de vida? Perfeitamente. Mudou, né? Aí você tem a mulher adúltera. Ela mudou de vida? Mudou. Vai, não peques mais. Se fosse assim, para ela continuar no mesmo sistema, fazendo as coisas erradas, a gente teria dito, vai embora. Mas ele disse, vá, porque existia um erro. Você foi perdoado, mas você não pode mais continuar a fazer, porque isso é perdão, irmãos. Quando a gente recebe o perdão de Deus, a gente tem que entender isso e não fazer mais, que é arrependimento. A única coisa que faz com que o homem não volte a fazer as coisas que fazia é arrependimento. Remorso não. Remorso, você vai continuar fazendo a mesma coisa. É o que você falou, tem aquele sentimentalismo, aquela coisa, meu Deus, chora. Eu vi isso acontecer várias vezes. Um jovem da nossa igreja, que eu fazia parte dessa igreja. E irmãos, eu acho estranho isso. Eu não vou dizer que há momentos, eu mesmo sou assim também. Eu tenho momentos assim de adoração que, sabe, eu me ajoelho e tal, entendeu? E tem momentos que não. Mas toda vez que tinha um momento de pedir perdão, alguma coisa assim, eu acho estranho isso. Eu acho muito estranho. Mas por que isso? Porque não são pessoas libertas. Duvidoso, né? Não são pessoas libertas. Quando você vê isso na igreja, você pode ter certeza que tem alguma coisa errada acontecendo. Porque não é normal. Entendeu? Aí cabe ao pastor, chama a ovelhinha, conversa com ela, ajuda ela em oração, entendeu? Para a pessoa poder ter um comportamento diferente, entendeu? Então, é muito perigoso o que tem acontecido hoje. Infelizmente, até para essas pessoas que buscam isso, e aqui eu quero, para você que está nos assistindo, deixa eu te dizer uma coisa bem interessante. Olha, procura realmente a Jesus. Se você estiver na sua igreja, quando o seu pastor falar, veja se está na Bíblia o que ele está falando. Conversa, marca um horário com ele. O pastor, ele está para isso mesmo. Ou essa semana eu tive contato com uma senhora. Eu estava num lugar, né, tinha colocado meu carro para fazer como que a gente chama? Uma lavagem, né, técnica no carro e tal. E estava aguardando, aí chegou uma senhora. Ela começou a conversar em 2 tempos, eu sabia. Tudo mentira, tudo, sabe, costume. Né? Eu sou evangélica. Eu fiz, peraí. Deus é evangélica. Da igreja e tal. Seu pastor está sabendo o que está acontecendo com você? Aí ela fez assim, eu digo, minha irmã, já são quase meio-dia. A senhora não era para estar aqui pedindo nada para ninguém. A senhora já... Não, ele me ajuda de vez em quando. Eu digo, não. A senhora vai conversar com o seu pastor, vai explicar a sua situação e a sua necessidade. Então a sua igreja tem que lhe assistir. A sua igreja tem que lhe assistir. Entendeu? Então vai lá, conversa com ele, fala com ele. É esses os meios que nós temos para ajudar as pessoas. Eu não estou falando de criar vínculos, entendeu? De vícios. Né? Muito importante isso. Não pode criar isso. Aí eu senti, era uma pessoa que fumava, eu disse logo, eu tinha condições de ajudar naquela hora. Eu não ajudei. Não ajudei, porque a gente tem que ter cuidado, separar essas coisas. Eu não ajudei. Eu disse à senhora, eu digo, olha, hoje eu não tenho para te ajudar. Hoje eu não posso te ajudar. Mas procure o seu pastor, entendeu? Aí eu notei que ela foi aí, sabe? Então assim, existe a necessidade, mas as pessoas precisam saber o que é mais importante.
entendeu? Se é realmente, porque a necessidade é que eu vou contar só uma coisa para vocês, para a gente seguir, para não demorar muito. A maior necessidade que nós sentimos não é do dinheiro. A maior necessidade que nós sentimos não é da nossa estabilidade. Irmãos, a maior necessidade que nós sentimos é de Deus, é de Jesus. É por isso que às vezes você olha assim, você diz assim, meu Deus, eu estou numa casa, eu tenho um sofá, eu tenho um biscoito, eu tenho um café, mas o que está faltando mesmo? Já se perguntaram isso? A presença de Deus, meu irmão. Muitas vezes. E só Ele pode suprir isso. Por isso que a ordem é essa. O que é que ele diz lá em Mateus? Buscai primeiro o quê? O reino de Deus. A sua justiça E as outras coisas serão. e as outras coisas. E ele acrescenta, diz assim, será que... Diz assim, olha, vocês não veem que eu cuido das aves dos céus? Será que vocês não veem que nem Salomão, em toda a sua beleza, se vestiu como os lírios do campo? Diz assim, e vocês que são de tão pouca fé, por que vocês oram por essas coisas? E assim, o Pai sabe que vocês precisam delas. Então o foco não é esse. Mas hoje, infelizmente, tem muitas igrejas que estão trabalhando essa vertente. E sabe por quê? Porque enche. Posso lhe dizer uma coisa. Se o nosso ministério hoje, o ministério que vocês pertencem, dissesse assim, ó, vem que tem um carro aqui, Deus vai dar um carro amanhã, a sua igreja estava bombando. Tava lotada. Não tinha mais para ninguém. Entendeu? Agora, só que aí você ia pagar um preço muito alto. Entendeu? E isso a gente chama o quê? Isso tudo termina sendo um sincretismo, né? Porque abriu-se a porta para tudo que não presta entrar dentro da igreja, do evangelho. Aí prega-se um evangelho o quê? Anátema. Pastor, eu assim, né? Imagine hoje, sem a vinda de Jesus. Sim. Né? Com a justiça de Deus, como era no Antigo Testamento. Sim. Você vê que os 2 filhos de Arão, quando adentraram lá na tenda, que foram levar um fogo estranho lá, Sim. Deus o fulminou. Isso. Agora imagina se trouxesse essa justiça de Deus para hoje, o que aconteceria? Irmão, eu não quero nem te responder. Era uma fogueira, porque né? a gente já sabe o que é que ia acontecer, entendeu? Né? Então é bem complicado, né? Porque não tem mais temor de Deus. Não tem, sabe? Não tem oração, não tem, é tudo feito de qualquer forma, é tudo feito de qualquer jeito. Para Deus está bom e não é assim, entendeu? Tudo para o Senhor tem que ser feito com excelência. Não tirando, quando eu falo excelência, eu não estou falando de algo seco, algo metódico. Eu estou falando de algo por amor. Porque senão também não é válido. Eu quero fazer com excelência, sim, mas onde é que está o teu compromisso com Deus? E sabe o que é que o Senhor mais cobra hoje da gente? Intimidade. É o que Deus mais cobra hoje. É o segredo do teu sucesso, é a intimidade com Deus. Não tem para onde correr. Em nome de Jesus. É intimidade. Você se aproximar. Irmãos, olha, eu posso dizer, meu irmão, hoje, e aqui para vocês que não entenderam muito bem como foi que a gente se conheceu, né? Mas Deus, é coisa dele. Eu tenho só como. Tem um tempo ainda para isso? Para explicar? Mas é rápido, eu não vou demorar. Pode ficar à vontade, viu? Eu conheci o irmão Nildo de uma forma, eu digo assim, foi inusitado, mas foi providência. E no meu trabalho mesmo, secular, né? A gente se conheceu, a gente foi conversando e tal. E quando eu cheguei hoje aqui, né, ele me trouxe um testemunho que não é o primeiro testemunho. Porque o meu carro, que é praticamente o meu meio de trabalho, né, eu sempre peço a Deus para que ele seja um instrumento de Deus. E para que eu possa dar testemunho. Então assim, quando eu falei até realmente deixar o irmão Nildo, né, onde ele tinha que ficar, ele não sabia que eu era pastor, só disse depois a ele. Né? Isso mesmo. E ali foi muito bom porque ele primeiro se pronunciou, eu sou evangélico. Aí, né, você perguntou, não foi? Depois a gente começou a conversar e tal. E hoje disse assim, pastor, foi tão bom. Ele deu testemunho da esposa dele, né, e da presença de Deus. Eu não estou falando que quando você tem a presença de Deus, você é alienado. Você é quem você é. Mas tem uma coisa que é tão forte que fala por você. E o seu testemunho não foi o primeiro.
Entendeu? Tô entendendo. É aquela coisa, é que na tua casa, no teu trabalho, quem entrar aqui vai dizer assim, rapaz, tem alguma coisa diferente. Não é possível. Uma Ele presença sente, boa. você está entendendo? E é Deus que exala ali, né? A presença, aquela coisa assim, meu Deus, que gostoso, como é bom estar aqui. Ah, eu quero estar aqui, entendeu? Então isso faz toda a diferença, e isso é o que? Intimidade. Essa semana passada, eu preguei na minha igreja, e, irmão, de vez em quando tem umas brigas com Deus. Mas esse pastor é doido. Tu briga com Deus? Ah, meu irmão, pega cada briga com Deus, pego. Tem dia, olha, eu sou tão amigo de Deus, que eu digo assim, Senhor, hoje eu não sou boa companhia. Quando a gente fica estressado, né? Eu digo, não sou boa companhia, Senhor. Olha, eu vou ficar em silêncio hoje. Não fale comigo, que eu não estou muito bem. Eu quero ficar em silêncio, eu não estou muito bem. Eu não sou boa companhia. Teu amigo hoje não está muito bom das ideias, não. Isso me desmerece aonde? Isso? Você está entendendo? É porque nós somos assim. Íntimos. Íntimos. Intimidade. É isso aí. Entendeu? E pensa que diz assim, porque tem gente que cria isso, é alienado, mas assim... Pastor, só uma vírgula. Tem uma pessoa nos assistindo, né? Eu não vou dizer qual das minhas cunhadas é, né? Que é uma cunhada minha, eu não vou dizer qual é, né? Ela está nos assistindo aí. Amém, que bênção. Uma vez eu tava falando acerca de psicologia, que eu sou um cara que eu acredito na psicologia 50%. Sim, claro. Eu não acredito 100%. Sim. 50% porque tem os meus motivos. Sim, claro. Entendeu? Até porque botar Deus ao topo, né? Então tava falando sobre o meu eu, né? Que é uma guerra violenta, né? Com o nosso eu. Sim. Que a Bíblia diz que o nosso maior inimigo é o nosso. Isso, é você mesmo, entendeu? E ela disse, não entendi isso. Como é que é isso? Como é que quer combater o meu eu? E o interessante é que o Senhor entrou nisso agora na intimidade, né? É muito importante. Tá aí, Kelly. Você tá, aliás... assistindo, né? Assistindo, falou, né? Já falei, eu não queria. Mas aí, graças a Deus, o pastor tá abrindo mais o nosso conhecimento. Ó, minha irmã, não fica constrangida não, tá? É assim mesmo. Nós estamos aqui para isso. Qualquer coisa você pode perguntar, fique à vontade, qualquer dúvida, certo? E é bom, quando o irmão falou a questão do eu, é porque assim, nós militamos, a carne milita contra o que é do Espírito, porque tudo que é do Espírito, vindo de Deus, é maravilhoso, mas a carne não. A carne, ela milita contra essas coisas, então por isso que existe sempre essa guerra. Quer ver uma coisa? A primeira coisa que eu cheguei aqui, disse assim, pastor, quer um café? Eu disse, não, aí refrigerante, eu amo refrigerante. A minha carne quer refrigerante, mas o meu espírito diz que refrigerante não é bom para mim. Entendeu? Perfeitamente. Então é simples e básico. Então a gente tem que lutar contra essas coisas. É aquela coisa, o cara é diabético, sabe que é diabético, mas adora Coca-Cola. Tá lutando. Então é isso que a gente fala aqui, né? Então não fica, né, pelo contrário, pergunta aí se tiver dúvida. Bora lá para Vamos lá. outra pergunta. Pode falar. A quarta pergunta, pastor. Sim. Qual a sua importância na sociedade? A religião, né? Isso, a religião. Bom, eu, assim, confesso que eu coloquei aqui uma colazinha porque, assim, irmãos, é muita coisa. É muita coisa. É complexo. Assim, a gente tem sempre... Eu gosto sempre de me colocar, assim, como uma pessoa que ainda estou estudando. Eu não sei de tudo. É bom isso. Né? É bom. Então, por exemplo, tem áreas que eu domino, tem áreas que eu não domino. Né? Agora, é bom que a gente sempre tenha entendimento das coisas. Até um ditado, né, popular que diz que a gente é eternos aprendizes. Exatamente, Então, assim... Pastor, sim. Desculpa. Pode falar. Professor, o senhor é professor? Sim. De? Como a gente tem, assim, né, a gente tem um curso, né, de teologia, né? Então, assim, eu trabalhei num colégio, né, comecei com informática, né, para o Fundamental 1, Fundamental 2, e depois surgiu uma vaga nesse colégio onde eu trabalhava, né, já que eu era diretor do seminário teológico, né, desse ministério onde a gente estava, entendeu? Então surgiu a vaga para professor de educação religiosa. Então, se encaixou perfeitamente. Aí para mim foi bênção. Aí eu peguei do Fundamental 2 até o ensino médio. Ensino médio a gente tinha umas brigas muito boas, né?
Mas assim, é fantástico, o bom que entendeu? o tema está se encaixando direitinho com... Não, pra você ter uma ideia, no oitavo ano, a gente ensinava eles, no oitavo ano, que é fantástico isso, no oitavo ano... fantástico, porque também tem sempre do ensino médio que o senhor falou, tem sempre um aluno lá que é usado, né? É usado. Eu chamo de enviado. O pior que o inimigo, ele não traz pessoas dissimuladas, não. Ele traz pessoas super inteligentes. Não, a gente tinha muitas, principalmente quando foi lá no período que surgiu, né, a questão, né, de desenvolvimento das ideologias de gênero. Então nós tínhamos alunas que tinham uma orientação sexual diferente. Então assim, a gente ensinava na doutrina, não muito, nossa. Tinha dias que eu saía arrasado, irmãos, porque assim, como eu sempre falo, como professor eu sempre tive muita característica de pai. E o pastor também é pai. Então eu sempre fui muito super protetor, né? Então tinha os meus alunos como meus filhos. E qual é o pai que vê o filho, né, em um comportamento, que a gente está falando é de comportamento, tá? Isso aqui é comprovado. Ninguém nasce com orientação sexual diferente, né? Ninguém nasce assim, fulano nasceu assim. Não, ele nasceu mulher com mulher, homem como homem. Agora o comportamento pode ser adquirido, né, através de várias circunstâncias negativas que já é comprovado também. Ao decorrer da vida. Exatamente, né? Então assim, através disso, no oitavo ano, a gente ensinou a história das religiões. Nossa, muito bom. Muito bom você conhecer a história de cada religião. Bota isso aí depois no podcast. Muito bom. Nossa, ele é super, meu irmão, isso aqui é super para render o ano todo. Tanto vai vir, lembrando, gente, que tanto vai vir, o podcast está aberto também às outras religiões, né? Católica, até também o espírita, né? do Allan Kardec também, que eles leem a Bíblia e tal, se relacionam com Cristo, né? A gente tá aberto aqui, entendeu? Pra gente entender a visão de vocês, entendeu? É bom. Desde que venha de um contexto bíblico, que é o mais importante, entendeu? Amém. Então, se encaixou direitinho, não foi a religião? Encaixou direitinho. Rapaz, nem Pastor é um crânio. Nem perguntei nada e temos aqui na nossa frente professor nessa área. Escuta só, então assim, qual a importância, né? Veja bem, vamos separar de novo, né, para ficar compreensível. Quando a gente fala assim, a importância para a sociedade, a gente vê em dois aspectos. Primeiro, a gente vê o aspecto cristão, que, se a gente bem sabe, tudo que nós conhecemos hoje vem justamente do modelo judaico-cristão. Muitas coisas que nós fazemos hoje, cultura, arte. Então, partindo desse princípio, é extremamente importante a religião no meio da sociedade. Agora, é evidente que não fica só no domínio do cristianismo, porque o cristianismo não é hoje a única religião, não é a predominante, né? É uma das maiores religiões do mundo. Mas você tem outras religiões. Então, de uma certa maneira, quando a gente fala de um modo mais abrangente, aí você vai ter o seguinte: você vai ter o que ela proporciona na sociedade, que é isso. Aí você vai ter estabilidade, moral e ética, identidade cultural. Você vai ter cooperação e solidariedade. Você vai ter sentido de propósito e significado, motivação para o bem comum. Você vai ter criação de normas e regras sociais, né? E você vai ter expressão cultural e artística. Então isso aqui é de um modo abrangente. E o cristianismo se enquadra dentro disso também, né? Então eu posso dizer o seguinte, eu vou abrir aqui, vou deixar assim no ar. A religião, ela é um meio pelo qual muitas pessoas se identificam, entendeu? E assim, claro que há religiões que nós sabemos pela sua própria história, ela oprime, ela degrine, né, a imagem do homem, ela oprime, aprisiona, ela mata, entendeu? Então a gente vai ter esses pormenores também, mas em geral ela sempre vai proporcionar isso, todos esses fatores. Quer ver uma coisa? Quando a gente fala assim no fator cultural, e que é horrível isso, ela persegue também, né? Muito demais. Você vai para a África e ainda existe isso, tá? Isso é horrível, que é justamente a mutilação de meninas. Um momento, pastor, só um momentinho. Sim. Tem irmãos africanos nos assistindo aí, viu? Glória a Deus. Tem irmãos africanos. Inclusive, essa semana um irmão
me pediu um apoio, né? Um apoio lá, tal. Aí eu vou conversar aqui com o nosso também diretor do podcast, o Ivanildo aqui, pra gente dar esse apoio lá aos irmãos africanos. Ele disse que ia passar o link e tal. Sim. E tem irmãos também, israelita também nos assistindo. Amém. Também. Chileno também. Israelita, chileno, uruguaio, Espanha. Minha irmã tá na Espanha, Madrid. Ela deve estar nos assistindo. Né? Amém. Então, ó, irmão do Cris aí, irmão, ó, paz do Senhor, viu? Ou não se tá assistindo agora, ou assistir depois, né? Porque vai ficar gravado. Verdade. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente fala justamente sobre essa questão da cultura, isso impera, isso é muito profundo, isso é uma característica nata. Então, na África, por exemplo, eu não sei, né? Eles estão tentando combater isso. Existe a mutilação de crianças. Por quê? Porque determinada religião acredita que as mulheres elas têm que passar por esse processo. O que acontece? A criança, ela na sua mais tenra idade, era levada para um lugar, os seus órgãos genitais praticamente são costurados com e não é com uma agulha, é com um espinho. Costurado ali, a seco, não tem nada, nada é costurado a seco, entendeu? E a criança ela fica ali. E só deixa justamente, né? Abusado, não, é costurado o órgão genital. Castrado mesmo. Castrado. Mais ou menos, por quê? Porque ali, quando ela crescer se tornar mulher, ela vai dar ao seu esposo no seu relacionamento sexual o maior prazer. Agora imagina para a mulher, entendeu? A dor que isso não é. Cara, meu Deus do céu. Não dá nem pra gente imaginar. Só e tem Jesus. muitas crianças que não conseguem passar pelo processo, que morrem. Que morre. Entendeu? Elas morrem. Inclusive tem um filme que fala sobre isso. Tem uma modelo que passou por esse processo, muito conhecida, entendeu? E ela luta por isso, né, para que essas crianças sejam libertas disso. Mas isso é o quê? Religião. Então, esse fator, né, cultural, ele é muito forte. Mas até que ponto a cultura? Para eles é tradição. Tradição. Entendeu? E existem... Gente, o negócio está muito sério. A gente não tem ideia das coisas que estão acontecendo. Ou a igreja acorda e toma uma posição, muitos já estão tendo isso, ou então, meu irmão, tá fazendo, o que é que nós estamos fazendo aqui? É forte, pastor. Eu tenho falado muito, meu Deus, eu tenho falado, gente, acorda, gente, cristãos, acordem. Eu tenho falado muito na internet isso. Cadê o povo de Deus na rua se movimentando? Eu não estou vendo mais, pastor. Você quer ver uma coisa? Aqui nós falamos isso. Você sabe como é que é lá na Índia? Lá na Índia eles trabalham ainda um sistema de castas. Isso é muito forte. Aí o que acontece? Tem uma casta que é considerada como se fosse a pior de todas, os miseráveis. Eles são chamados os apanhadores de excrementos. Meu Deus. Os impuros. É isso. Qual é o trabalho deles? Em grande parte lá da Índia, principalmente nos pequenos povoados que você trabalha, você não tem saneamento básico. Então as pessoas vão lá e fazem as suas necessidades em determinado cômodo da casa e ficam à abertura. Aí passa um rapaz, são chamados os coletores de excrementos, com uma bacia. Aí ele vai lá na casa daquela pessoa, é como se fosse o lixeiro. Aí ele vai lá, pega uma coisa e recolhe aquele excremento e coloca na bacia para despejar em outro lugar. Afastar um pouquinho aqui, né, pastor? E eles são considerados, entendeu, impuros. Nada pode ser pego da mão deles e nada pode ser dado em mãos a eles. As pessoas, quando vão pagar, jogam uma moeda. Meu Deus. E essas pessoas, por causa de uma cultura, de uma religião, elas são condenadas a viverem assim. E tem um grupo lá que está lutando para que isso não seja mais uma realidade. Entendeu? Até pouco tempo atrás, sabe o que acontecia, irmão? Isso é realidade. E não foi muito não. Entendeu? Foi quase que agora, praticamente. Quando, segundo porque na Índia você tem várias vertentes de religiões. Então, segundo uma dessas religiões que tem lá, quando o marido falecia, eles acreditam, né, que a pessoa tem que ser queimada, né? Queimada, queimada, é o processo corpo, dele. Né? É o processo. A esposa morria junto. E teve uma que não quis de jeito nenhum. Pessoal, você não precisa fazer isso, não precisa. Ela se atirou nas chamas para morrer junto com o marido. Isso. Você está entendendo? Muito então, forte. aí, até que ponto é religião? Irmãos,
sinceramente, eu não quero ser leviano aqui. Isso é desumano. Mas isso é diabólico. Isso é diabólico. Tem até, eu tava até assistindo, um pastor, não sei se o Nido viu. Inclusive eu tô até seguindo lá os caras para descobrir o modo, estudar o modo deles, entendeu? É lá da Índia também, os agores, né? Você conhece, né? Os agores que eles comem carne humana, são canibais, né? Canibais. Mas carne humana já morta, né? E tal. E tem algumas pessoas que desrespeitam eles comem vivo também, entendeu? E eles se banham na cinza de lá dos restos mortais da pessoa lá. Então, é terrível, cara. Existem muitas outras coisas, né? Por exemplo, nos Andes mesmo, você tem tribos que eles se reúnem, é uma festa que eles fazem, porque eles acreditam ainda, é aquela coisa, é meio que xamânico ainda, né? Eles acreditam que só vão ter uma boa colheita se oferecerem alguma coisa aos deuses. Isso é diabólico. Aí o que acontece? São práticas que não se extinguiram ainda. Então eles vão para essa festa. Então é assim, aí eles são várias tribos rivais, né? É uma festa, mas aí tem essa rivalidade. Por quê? Porque cada um quer levar para sua casa a bênção do seu Deus. E quando chegam lá, eles têm que se enfrentar. Então eles ficam, né, se degladiando lá. E quanto mais sair sangue é melhor. E quem sair vitorioso, a pessoa que ficar de pé, né, suportar mesmo aquela briga, aquela intensidade mesmo que sem ensanguentado, mesmo sem, sabe, chega e a isso mesmo, aí eles acreditam que ali eles foram favorecidos pelos deuses, eles vão ter uma boa colheita, eles vão ter, você está entendendo? São uma identidade maligna. Entendeu? Aqui mesmo, não precisa ir para muito longe, você vai aqui para o Brasil, por exemplo, para a Amazônia, você ainda acredita, você ainda tem a questão, né, de passagem ritualística de certas tribos indígenas, que eles ainda, para que o jovem venha a ser reconhecido como homem, entendeu? E o processo é árduo, eles ainda fazem o quê? É um processo onde eles pegam a formiga, né, tocandira, que é considerado numa escala que eles têm, não estou lembrado agora, mas dentre todos os insetos é a picada mais dolorida que existe. É carnívora ela, né? A formiga tocandira. Entendeu? Carnívora. Chamada como formiga 24 horas. É pior do que escorpião, irmão. Então eles pegam uma luva com as formigas, um monte, bota 2 luvas e o coitado fica ali. Entendeu? E é isso para provar que ele vai estar apto a se tornar o quê? Homem, passar, né? Um processo ritualístico. Entendeu? Mas isso é religião. Religião, verdade. E ainda, isso é religião. E ainda se mantém, né? Desde lá de Baal, né? Baal, né? Se sacrificavam as crianças, né? Filhos. E, irmãos, olha, existem coisas que nós, na verdade, nós não temos nem conhecimento. Essa aqui é a verdade. É verdade. Nós não temos porque é tudo obscuro. Então, o tráfico de crianças, a gente não sabe o que acontece com essas crianças. Os órgãos, né? Crianças que são oferecidas, entendeu? Né? E por aí vai. Você vê, todo o continente hoje europeu, principalmente a Inglaterra, é falido, irmãos. É por isso que Deus, assim, sabe... Se você chegar hoje, for lá para a Inglaterra, você é ridicularizado. Porque tudo que nós vemos aqui, hoje, para eles não faz mais efeito. Você está entendendo? Por quê? Porque Cristo, eu já vi isso. Entendeu? Mas o que nós precisamos como igreja mesmo? Oração. A oração pode muito esses efeitos. Aleluia. Entendeu? Em nome de Jesus. Eu estava lendo antes de vir para cá uma coisa bem interessante, um outro testemunho que fala sobre o que a gente está conversando aqui agora, de um pessoal que eles grandes avivalistas, né? E tinha um irmão que ele considerava isso no ano de 1830, e tinha um irmão que eles consideravam que era muito chato. Esse irmão teve um problema de visão, se recolheu, ficou no quarto, né, para passar os dias, que a mínima claridade que causava. E foi naquele momento que ele começou a orar, e se tornou uma pessoa bem fervorosa. Aí diz que num desses eventos tinha um cara lá que o pessoal se reunia perto de um bar. Aí esse dono de bar causava problemas. Aí esse irmão, que se tornou fervoroso, né, em oração e tudo, em intimidade com Deus, pegou o nome desse rapaz. Só pegou o nome dele e botou no bolso. Quando foi em uma das reuniões, esse rapaz foi. Quando chegou lá, todo mundo ficou assustado, aí ele já veio para criar problema.
Aí ele pediu uma oportunidade do pastor para falar. O pastor ficou preocupado, mas disse: rapaz, eu quero ver o que esse cara vai falar. Aí deu o microfone. O cara se arrependeu de tudo. Se arrependeu, disse assim: Deus, me perdoe por tudo que eu fiz. Entregou a vida dele para Jesus. Aleluia, Deus. Você está entendendo? É isso, meu irmão. Aleluia. Uma sociedade, tudo que a gente está vendo só pode mudar através de oração. Essas questões que nós estamos vendo, entendeu? Por que existe tanta religião hoje? A necessidade que as pessoas têm de se reconectar, encontrar, entendeu? Encontrar o seu próprio sentido, né? Pronto, teve um evento aí, não sei como foi, o certo, eu vi essa reportagem também. Mais de 10 mil muçulmanos tiveram um sonho com Jesus, entregaram sua vida para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais de 10 mil muçulmanos. Eu vi isso, mano. Você está entendendo? Então, a palavra diz lá: eu vim. Jesus foi: eu vim para desfazer. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Arrepiei tudinho ali. A presença ele de veio Deus para isso. Então, nós não podemos nos intimidar com essas coisas. A igreja está ficando calada. Porque os caras islâmicos, Cris, os caras dão a vida, né? E a gente se explode, né? Se explode, mata, os caras fuzilam. Porque eles foram ensinados a isso. Foram ensinados dessa maneira. Entendeu? Diga aí, meu irmão, mande mais. Verdade. Pastor, Nildo perguntou qual a importância da religião na sociedade. O senhor acabou de explicar. Mas me diz uma coisa, né? Podemos sentir Deus na religião? Falando para nós cristãos, sim, devemos. Fisicamente e espiritualmente. Fisicamente e espiritualmente. É interessante que lá em Romanos, quando Paulo começa no primeiro capítulo, ele fala de várias coisas interessantes. Ele diz assim, que é inquestionável. Não há como você dizer que Deus não existe. Por quê? Porque em todas as coisas ele foi manifesto. Eu vou só deixar uma coisinha aqui para vocês pensarem. Me diga uma coisa: quem foi que ensinou as abelhas a construir as suas colmeias com precisão matemática? Eu não sei se é hexagonal, acho que deve ser. Os hexagonozinhos, me diz. Quem ensinou? Sim, quem foi que ensinou elas a fazer isso? Matematicamente preciso. É matemática isso. Tanto é que esse modelo é usado hoje. Como modelo de construção de precisão inigualáveis. Quer ver uma coisa? Quem foi que ensinou a aranha a tecer o seu fio? Que em espessura, um fio de teia de aranha é mais resistente do que um fio de aço. Me diz quem foi. Entendeu? Não tem como você... Entendeu? Não tem nenhuma explicação, né? Meu pastor, e a gente também podemos colocar também as formigas, né? Que ela trabalha no verão, e quando é no inverno, ela guarda, né? A comida foi interessante, porque eu assisti um vídeo que o cara botava chumbo, né, derretido no buraco da formiga lá, das formigas, e quando ele tirava, saía perfeitamente, tipo um prédio, né? Um complexo, tudo detalhado. Tudo detalhado. De câmara, disso, daquilo outro. Então, a gente chama isso de designer inteligente. Isso é muito importante. Da criação. O pastor, a gente olhando direitinho, isso é muito importante. Aí na formiga, a gente sabendo que a formiga ela trabalha, né? Intoca a comida. E a gente sabendo quando ela sabe quando vai chover. Entendeu? Exatamente, isso é manifesto. O senhor está entendendo? Apesar de que a gente possa dar todas as evidências físicas da presença de Deus em todas as coisas que foram criadas, ao homem, você pode dizer assim: então, pastor, quer dizer que a gente vai resumir tudo isso simplesmente em crer? Claro. Eu não tenho poder de fazer essas pessoas crerem. São elas que têm que manifestar isso. Agora, as evidências estão aí, irmãos. Isso é evidência física. Agora, em termos de sentir Deus, irmãos, aí é muito relativo.
Eu tenho uma maneira de sentir Deus. A igreja aí tem uma maneira que que a gente chama, tanto a maneira coletiva, que a igreja sente, como a maneira individual. Agora, essa maneira individual por exemplo, eu posso contar a minha experiência, você pode contar a sua, mas é manifestação de Deus. E é inexplicável. Entendeu? Porque assim, eu posso contar da minha experiência. Porque assim, se você está fazendo essa pergunta, dizer assim, pastor, mas qual é a evidência que a gente pode encontrar do Espírito Santo? Da presença de Deus. Irmãos, você vê, todas elas foram experiências pessoais. Paulo teve uma experiência pessoal com Jesus glorificado. E foi relatado como foi que ele teve essa experiência. Isso. Né? Os outros apóstolos também. Né? Quem primeiro viu Jesus ressuscitado? As mulheres. Olha a experiência aí. Entendeu? A Bíblia em si, ela é interessante porque ela não vai dar uma regra específica de como se sentir Deus. No Velho Testamento a gente encontra em dizer assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quer ver uma coisa? Na oração, como é que você sabe que Deus fala com você? Eu sinto. Tive uma experiência. Aleluia, aleluia. Eu tive uma experiência assim de algo falando no meu ouvido. Sempre eu tenho essa experiência. Tá entendendo? Essa experiência. Sim. E quando esse ser, que eu sei que é Deus, Sim. fala ao meu ouvido, as coisas acontecem. Sim. E favorecem ao favor do indivíduo que está orando ali. Sou eu. Pronto. Eu falei para esse rapazinho aqui que a oração não é um monólogo. Aprenda isso, viu, igreja aí, você que está assistindo. Escute isso. Que nós temos a mania, e eu não sei também quem foi que... É porque isso é passado, irmãos. Isso aí é religiosidade. É ensinado isso. A oração não é monólogo. A oração não é só você chegar e dizer assim: Senhor, eu quero, obrigado, eu quero, por favor, eu quero, me ajude, socorro. Só pedido. Aí, amém. Dormiu, aí Deus, sim, e eu? Deus quer falar também. Pastor, como é que eu sei que eu posso ouvir Deus falar comigo? Fique em silêncio. Aguarde. Insista. De que você vai ouvir alguém falando com você. Aí ele vai dizer: te quero assim, não quero assim, olha isso, olha isso. E se tiver dúvida, Senhor, testifica na tua palavra. É assim que nós escutamos. Então, é uma conversa, sim ou não? Sim. A oração é conversa. Então hoje vai ser diferente para vocês. Para você que está nos escutando também. Entendeu? Então, a oração, ela é isso. Você vai escutar Deus falar com você. Fica em silêncio. Deixa Ele falar. Senhor, eu vou ficar aqui. Eu já falei. Quero que o Senhor fale. Então, essas experiências, entendeu? A gente vai ter à medida que a gente buscar. Ele vai se manifestar. Entendeu? Ele vai dirigir. Ele vai mostrar alguma coisa. Ele vai enviar alguém para falar com você. Então, tudo isso nós temos como presença de Deus. Como algo que está acontecendo. Como algo, entendeu? Porque assim... tem pessoas que eu já vi assim relatos, já ouvi relatos, já vi relatos de pessoas assim com experiências visíveis, não de Deus, mas de anjos. De Deus não, mas anjos são mensageiros, entendeu? Né? Então anjos são mensageiros, então são eles, entendeu, que mostram pra gente a presença de Deus. Agora, para chegar a isso, é preciso buscar. Aí eu pergunto, é só um que vai ter a visão? Não. A gente vê pessoas que são arrebatadas em espírito. Mas para isso eu preciso o quê? Ter intimidade. Pastor, só um momentinho. Gente, a live ela tá sendo muito derrubada. E eu sei por que é, entendeu? Porque tá aqui não minha revolta, mas isso tá me incomodando. Desde o dia que o podcast foi lançado, que as redes sociais tentam nos derrubar, simplesmente porque a gente está falando
a gente não está falando nada demais, a gente está falando apenas sobre o Cristo, o meu Criador, o seu Criador e o Criador geral. Então, um apelo que eu deixo aqui, por favor, mantenham a gente online, para que essa mensagem de amor, a gente não está pregando incentivo de ódio aqui, a gente está pregando só amor, que a gente se mantenha conectado, porque quando se trata de Deus, né, quando se trata de Deus, sempre tem isso, sempre acontece isso, entendeu? Eu vejo outras lives aí que na verdade, desculpem, as pessoas falam besteiras, falam asneiras, né, falam palavrões, coisas que não edificam nada o ser humano, só destrói. Isso. E a gente está falando sobre o amor de Cristo e a live está sendo derrubada. Agora eu vi que era a rede social aí que está derrubando. Derrubou de novo. É complicado, né? Derrubou de novo, né? Entendeu? Perfeitamente. Quer dizer que o pessoal assim não está escutando, só escuta, não vê? Só o áudio, né? Mas o áudio está indo. O importante, né? O áudio está indo, então o pessoal está ouvindo aí, não se preocupa não com isso não. A gente sabe que são artimanhas, né? Porque existem dois aspectos que é interessante. Já que nós estamos falando sobre a presença de Deus, são dois aspectos: o aspecto físico e o aspecto espiritual. Entendeu? Então a palavra diz que nós não lutamos nem contra a carne nem contra o espírito, mas sim, né, contra esses seres, né, que habitam o reino espiritual, seres malignos, né? E aí nós temos principados e potestades, né? É uma hierarquia, entendeu? Né, de seres malignos que habitam, entendeu? E que com certeza isso é para o quê? Deixar pessoas aprisionadas, porque assim, hoje, né, tudo tem que ser o politicamente correto. Então falar de salvação, irmãos, é isso que nós estamos falando, a coisa é tão séria, entendeu? Para você ter uma ideia, uma criança, os seus pais foram chamados no colégio, causou maior, a maior indignação, porque a criança estava brincando, aí simplesmente um brinquedo caiu no chão e ela falou a expressão Jesus Cristo, como uma coisa, meu Deus, foi isso que a criança falou, e a criança foi disciplinada, e os pais foram chamados. Então é isso que está acontecendo. O nome de Jesus, a cada dia, entendeu, está sendo impedido de ser proclamado. Então isso é muito sério, né? É por isso que a gente sempre tem que estar em oração, entendeu? Para vocês que têm acompanhado, ok? Não tem problema, depois a gente, né, vai ter outro momento. Com certeza. Não se preocupe quanto a isso, entendeu? O pastor, na pergunta, tem pessoas, eu já ouvi pessoas dizendo, Deus fala comigo direto. Sim. Isso é fato de, não, eu estou vendo um anjo, Deus está falando comigo. Bom, aí veja bem, às vezes eu fico me perguntando, Chico, que Deus é esse que fica se relacionando com o homem direto assim? Olha, uma das igrejas que Paulo teve mais problema foi a igreja de Corinto. Escreveu 2 cartas a essa igreja. E a igreja ela passou justamente por vários tipos de disciplina. Eu não estou falando, irmãos, e nem estou dizendo que é errado a manifestação do Espírito Santo. Agora, quando ela existe, ela é testificada por toda a igreja. Mas quando não é meninice. Então, por exemplo, e outra, quem tem revelação de Deus só diz se Deus ordenar para dizer. Essa história de dizer assim, eu estou na igreja, eita, eu vi um anjo, do nada, alguma coisa está errada. Com certeza. Alguma coisa está errada, isso não existe, entende? Ela pode até, mas aí quando Paulo entra em cena para essa igreja, diz assim, irmãos, tenham cuidado. É claro que ele está falando sobre a questão lá em 1 Coríntios, a partir do capítulo 3, se não estou enganado, e ele fala justamente sobre a questão de línguas, mas o movimento é o mesmo, entendeu? O movimento do Espírito Santo é o mesmo. Então assim, a pessoa, entendeu, que sente alguma coisa na igreja, ela só vai falar se Deus disser que é para falar, irmãos. Se não, fique calado. Se tiver alguém que chegue, e outra, a palavra diz que o Espírito está sujeito ao profeta.
Então essas manifestações que supostamente nós estamos vendo, muitas delas são apenas da carne. Entendeu? E como é que se testifica isso? A profecia se cumpre quando Deus fala no seu coração. Se não falar, irmãos, não aceita. É muito interessante isso, pastor. Nessa pergunta que o Nildo falou, direto, as pessoas dizem que Deus fala tal. Aí eu volto um pouquinho a nossa conversa para o falar com Deus. Sim, né? sim. Dizendo, algumas pessoas, né, tem até alguns ateus também, colegas meus nos assistindo, né? Sim. Que eles falam que o Deus que fala na oração talvez seja o nosso subconsciente. Tá entendendo? Sim. O nosso eu subconsciente. Eles acreditam muito nisso, eles acreditam que não é uma manifestação divina, mas é o nosso próprio mental. Tá entendendo o que eu quero dizer? Sim. Existe muito isso, entendeu? Como se trata de um fator muito pessoal, é porque assim, o que é que nós associamos? Quando a gente fala a presença de Deus, nós queremos os efeitos especiais. Nós queremos um anjo brilhante, nós queremos isso, e às vezes não é assim. Às vezes acontece, às vezes não. O sobrenatural é com Deus. Agora, o sobrenatural é para quem crê, irmãos. A palavra diz que aquele que não crê é louco. É o que a Bíblia diz, né? Então, assim, infelizmente, para essas pessoas, porque assim, é aquela coisa, elas querem a prova. E como é que você vai ter prova daquilo que é pessoal? Sim. Porque por mais, Nildo, que você chegue para uma pessoa e diga assim, cara, eu vi hoje Jesus. O cara vai dizer, pô, foi. Você vai dizer como foi, que cor era, cabelo e tudo. A pessoa vai ter, ou vai acreditar ou não. Mas foi você que viu, não foi a pessoa. Você está entendendo? E a gente tem que aprender isso. Manifestação de Deus na vida pessoal é somente para você. Não tem que você estar dizendo nada para ninguém. Qual foi o erro de José? Ter contato com seus irmãos. Não devia ter ficado calado? Com certeza. Você está entendendo? Então tem coisas que são pessoais. Eu não preciso dizer para a igreja. A pessoa, como pastor, olha, pode vir, meu irmão, aleluia, que está fazendo isso. Você está entendendo? Não precisa disso. Homem de Deus, mulher de Deus, não precisa dessas coisas. É que não vejo. Eu vejo muito, pastor, algumas pessoas, né? Ela orando dentro de casa e ela quer que a comunidade inteira escute, né? Aí, poderoso Deus, e começa a falar em língua, e Jesus frisava nisso também, a questão de você se escandalizar com as suas orações. Exatamente, a gente deve ter sim um cuidado, eu concordo plenamente com isso. Agora, a gente tem que colocar um fator que é importante. Tem momentos que você vai realmente sentir algo tão forte, mas tão forte. Eu não diria que você vai perder o controle, mas eu diria que você vai sentir algo que você sabe, e você realmente vai se exaltar mesmo. Vai se expressar, né? Não tem como. Eu queria dizer que não, mas é. Entendeu? Eu digo por mim. Então, assim, a gente... Mas a gente que é cristão, pastor, só não desfazendo, mas a gente que é cristão, a gente sabe, sente a presença. Pronto, eu falei com o senhor a primeira vez, o Nildo falou, a sua esposa, você falou que a sua esposa, você tinha sentido a presença. Eu senti a mesma coisa que vocês sentiram falando com o pastor, entendeu? Amém. Entendeu? Amém. Porque a gente vê verdade nas suas palavras, pastor. Sim. Sente Deus. Sim. E Deus está na verdade. Amém, amém. Não é isso? Então, relacionado a essas pessoas, você vê que algumas pessoas, elas fazem isso para se aparecer. Tá entendendo, pastor? Se aparecer, dizer que é a pessoa de oração, que é o santo. Tá entendendo? Isso aí acontece demais. Mas essas pessoas são facilmente identificadas. Sepulcros caiados. Entendeu? E é muito perigoso isso também. Agora é aquela coisa, isso vai partir da igreja. Entendeu? A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E assim, essa questão mesmo de sentir é somente com Deus, assim, ou de forma coletiva, a igreja, ou então de forma pessoal. A Bíblia sempre diz que é forma
pessoal. Existem vários movimentos que a gente vê que foi coletivo, através de uma pessoa, de oração. Aquela pessoa, por exemplo, se o pastor de vocês leva a igreja a ser uma igreja, por exemplo, uma igreja evangelística, a igreja toda vai ser evangelística. Entendeu? Então, é por aí. Agora, as evidências, cientificamente, fisicamente, estão aí. A presença de Deus podemos ver em todos os dias, em todos os lugares, em tudo, nos né? mínimos detalhes. Agora, é só para quem crê, infelizmente. Não tem para onde a gente fugir. Você não pode chegar para um ateu, você pode até questionar com ele, entendeu? Mas assim, só vai restar para ele ou acreditar ou não. É deixar que ele decida. Essa é a questão, é deixar que ele decida. Mostra as provas, entendeu? Por exemplo, pra gente, não sei se vocês já querem encerrar, mas assim, Charles Darwin, ele falou muito sobre a questão da evolução, sim ou não? Sim. Certo. Nós não somos evolucionistas, nós somos criacionistas. Nós acreditamos na criação. Aí não, porque os animais eles evoluíram. Por exemplo, né, veio do peixe, o peixe foi para a terra e se tornou outra coisa. Não, o peixe é peixe até hoje. Até hoje. Por que o chimpanzé não se tornou homem até hoje? Me diga. Isso é uma boa pergunta. Não, é milhões de anos. Sim, e a gente, por exemplo, vamos colocar aqui a data do descobrimento do Brasil, 500 anos. Até agora, e não mudou nada? Ainda está chimpanzé? Né? É verdade. Existe a metamorfose, que é uma transformação. Entendeu? A girafa continua sendo girafa. O leão continua sendo leão. Não mudou para outra coisa. Entendeu? A baleia continua sendo baleia. Né? Então assim, e outra, todo o processo científico, ele passa por métodos que, se não passarem por esses métodos, não é ciência. É suposição. Por exemplo, o princípio fundamental científico, método de observação. Quem foi que viu o homem evoluir? Passou por esse processo? Não, porque encontramos fósseis. Quais fósseis? Procura lá saber quais foram os fósseis. Tudo arranjado, irmão. Verdade, tudo arranjado, é. O homem é homem. Homem é homem. Entendeu? Então, é isso. Agora, eles têm que crer, né? É isso que a maioria das pessoas não conseguem separar, né? Acha que a ciência é absoluta e tudo está na ciência, não, porque vários fatores que... eu não estou dizendo que a ciência é desnecessária. Não. Aliás, a gente disse no começo que era muito necessária, entendeu? Totalmente necessária. Agora tem umas coisas que são extravagância. Né? Extravagância. Foge. Tipo, como é que... Tá certo, a teoria lá do Big Bang. Como é que a gente surgiu de uma explosão? Agora deixa eu te contar uma coisa interessante. Quer ver? Alguma coisa explode do nada? Não. É preciso ter um impacto de algo, de algum... Alguém tem que ter causado uma reação, sim ou não? Uma reação, é. Com certeza. E quem foi que causou? Essa é a pergunta. Ele fala que foi um ser. Entendeu? Bota a cabeça para funcionar. Tudo bem, vamos dizer que houve essa explosão. Beleza. E o que foi que Deus disse? Haja o quê? Haja luz. Haja luz. E houve luz. Mas houve uma reação para haver luz. Como é que um objeto inanimado, ele tem consciência, irmão? Não. Como é? Partícula tem consciência, irmão? Não. Entendeu? Átomo tem consciência, irmão? Não, é simplesmente assim, eu vou me chocar com o outro, é assim? Não. Se causou sua reação aleatória do nada, é preciso uma reação em cadeia para causar isso. Alguma coisa tem que ser movimentada. Alguma coisa tem que, por exemplo, hoje os processos que nós vemos, tanto físicos quanto quânticos, eles têm que ser instigados a isso. Instigados. É que nem o próprio calor, né? O calor, a gente fala que o calor é o grau de agitação das moléculas. Mas alguém tem que fazer. Foi causado. Alguém tem que, sabe, dizer assim, eu vou pegar, pronto, para que haja atrito entre uma caneca e outra, eu é que tenho que chegar e fazer isso aqui, Isso. Como é que uma caneca vai? Vai, caneca, você junta com a outra. Ação e reação. Bora. Lógica nenhuma. Você tá entendendo? Isso aqui é básico. Não precisa nem ser expert no assunto. Não. Agora, é aquela coisa, tem gente que quer acreditar. Aí eu digo assim, tem gente que quer acreditar. Amém, meu irmão, acredita, fica tranquilo, ninguém tem nada contra isso. Mas eu acho melhor colocar a cabeça para funcionar.
Que nem o homem pisou na lua, né? Eu ainda tenho algumas dúvidas. Às vezes eu acredito que sim, outras vezes eu acredito que não. O meu amigo Ivanildo, ele falava muito isso, né? O irmão Ivanildo, ele falava isso. Primeiro que a lua tem um pó, ela contém... A lua em si, dando uma estudada, ela existe partícula. É partícula? São partículas de... Partícula que defende a lua. E ninguém consegue... Cada sua radiação... Aquela poeira tóxica, né? Cada sua radiação, que ela é tão luminosa que você, mesmo você colocando qualquer coisa, por exemplo, você chega aqui, né? Nessa lâmpada ali, você chega assim, perto dela assim, você vê o que fosse uma radiação entrando dentro dos seus olhos. Então... São várias teorias, né? Eu hoje, mediante a tanta coisa que a gente vê, eu não posso dizer que acredito 100% nisso. Eu ainda tenho minhas dúvidas, né? Agora, se você perguntar assim, pastor, o homem tem inteligência para isso? Tem. Muita. E foi Deus quem deu essa inteligência. Capacidade enorme, cara. Muito grande, né? Para ser usada para o bem, para as coisas boas, entendeu? Isso, porque se não fosse assim, Deus não teria permitido isso. Isso é fato. Né? Então é muito bom, e o Senhor quer que a gente se desenvolva nesse sentido, que a gente realmente use o entendimento, o conhecimento para coisas fantásticas, né? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então o Senhor, Ele é o arquiteto de todas as coisas. Tem coisas que são simples que até hoje nós não sabemos como funciona, irmãos. Que a tecnologia de hoje não consegue reproduzir. Não consegue reproduzir, por exemplo, falando sobre o fio, né, de teia de aranha. Não se consegue reproduzir isso. Por mais que tente, não se consegue. Inclusive, essa teia de aranha, o material dela é usado até para colete, a prova de bala, né? Eles usam para colete. Mas para dizer assim, olha, isso aqui é idêntico, não consegue. Não consegue. Entendeu? Então, assim, é fantástico, eu adoro muito. Ciência sempre vai estar atrelada à religião, irmãos. Porque sem ela, nós não conseguimos compreender muitos fatos. Né? E aí é um leque. Dentro da ciência, você vai ter arqueologia, que comprova a veracidade de todos os fatos históricos acontecidos. A cada dia nós percebemos que tudo que está na Bíblia... por isso que eu digo, para você que ainda não conhece Jesus, eu só quero te dizer uma coisa. É bom você acreditar. Porque a cada dia que a gente vê, as provas, as evidências estão aí. E contra fatos não existem argumentos. Aí, entendeu? Então, é bom acreditar, não é isso? Diga mais, meus irmãos, estamos aqui. Pastor, fala um pouco do projeto do Senhor. Amém. Bom, amados, assim, pra gente, assim, é motivo de grande alegria, né? A gente tem passado por uma luta muito grande, mas a gente sabe que faz parte do processo de Deus para amadurecimento e para o crescimento também, para aquilo que Ele quer da gente como igreja. Eu não vou dizer que a nossa igreja ela é exclusiva. Se eu dissesse isso, eu estaria colocando o nosso ministério em risco, né? Porque existe muitos, eu sou remanescente, eu sou isso. Não, quando eu falo assim, nós somos remanescente, porque eu quero que a nossa igreja se aproxime da igreja evangélica, do evangelho, da Bíblia mesmo, sabe? Eu quero isso. Então, assim, a visão do Ministério Renovar é uma visão totalmente missionária. É uma igreja missionária, né? Então nós estamos galgando isso, né? Nós temos, por exemplo, 2 pessoas que nós ajudamos, né? Só que a gente agora, como está nesse processo, né? A gente vai estar num lugar agora, a gente vai poder receber pessoas, porque nós começamos o projeto mesmo, né? Na casa de um dos nossos irmãos, tanto é que a gente ainda está lá, porque a gente ainda vai fazer essa mudança, né? E assim, é motivo de grande alegria para nós, por tudo aquilo que o Senhor tem feito pelo que o Senhor vai fazer, porque já é promessa dele nas nossas vidas. Amém. Né? Então, eu fico feliz em poder assim abraçar isso. Realmente assim dá muito medo, não vou dizer que não dá, porque a gente tem medo de errar. Porque assim, irmãos, olha, eu acredito, sabe, sempre vivi e preguei isso. Igreja é lugar para abraçar as pessoas. Eu não vou dizer que o pastor
ele não vai corrigir as suas ovelhas, ele precisa corrigir as suas ovelhas, mas ele não é dono das ovelhas. Igreja, olha, o que eu já tive experiência de tratar com pessoas totalmente destruídas por outras igrejas, irmãos, não está no gibi. Então, hoje, para o ministério renovar, por isso que veio o nome, eu não pretendo isso para a nossa igreja. Eu pretendo, sabe, assim, que a pessoa ela vai ser recebida, ela vai ser curada, ela vai ser tratada, para que ela possa, porque todos nós temos um potencial para desenvolvermos para Cristo. E o cerne da igreja é isso. Chega uma pessoa, ela é curada, tratada, para que ela possa ir pregar. Ela não vai ficar no banco, mas ela, primeiro, você sendo general, você está numa guerra iminente. Quem é que você mandaria para a guerra? Os mais experientes ou os novatos? Os mais experientes. Pois é. Que já conhece a estratégia. Já conhece, você está entendendo? Então é isso, a igreja é da mesma forma. Aquele que está entrando, ele não pode entrar na batalha porque ele não vai saber batalhar. Ele vai precisar passar pelo processo, ele vai precisar entender realmente o que é a igreja. É isso que nós estamos falando hoje aqui, entendeu? E é isso que o nosso projeto, o Ministério Renovar, ele pretende atender as pessoas, a comunidade. Nós não somos entidade, entendeu? Filantrópica. A gente não vê dessa forma. A igreja vai ter sua ação social, mas promover isso não. Nós somos igreja, identidade de igreja, característica de igreja, né? De alcançar as vidas, e tem muitas vidas que precisam ser alcançadas. Pastor, eu sempre pergunto, os pastores, né? Sim, claro. Eu posso Pode. Perguntar? Pode, deve. Como é que o senhor vê assim a questão de dízimo? A sua visão? A minha visão, dízimo é bíblico, porém pessoal. Dízimo é bíblico, porém pessoal. Entendeu? Olha, se tem uma das pessoas, porque assim, existem muitos argumentos, né? A gente usa alguns relatos bíblicos, porque eu quero que vocês entendam o seguinte: tudo que está aí escrito, irmão, principalmente a partir do Novo Testamento, foi visto e relatado. Então não é uma mera história que alguém simplesmente pegou e escreveu. Ele viu acontecer. Jesus foi o primeiro, entendeu, a ver e a observar isso. E ele falou exatamente sobre isso. E por que isso? A igreja, ela é mantida exclusivamente por Deus. Se você perguntar assim, pastor, e Deus precisa de dinheiro? Não precisa. Entendeu? Mas quem é que está administrando as coisas de Deus? Não somos nós. Então nós precisamos fazer. Entendeu? Então eu acredito que é pessoal, entendeu? E que o Senhor dá respaldo para isso. Ele responde quando nós fazemos de todo o nosso coração. A gente não pode fazer por obrigação. A gente fala obrigação quando você tem intimidade com Deus e você sabe, seu espírito clama isso, né? Então, só que não é a vertente da igreja. A vertente da igreja não é dízimo, não é o que nós trabalhamos. É necessário para que haja, como diz lá em Malaquias, mantimento na minha casa, para a gente poder assistir uma pessoa, entendeu? Para a gente cuidar de uma vida, não ciclo vicioso. É isso que eu vejo, sabe? Não são todos pastores, né? Sim. Não é o caso do senhor, não é Sim. o caso do meu pastor, quero Sim. que fique bem claro aqui. Mas amém, que bênção. o que eu vejo é o seguinte: a maioria dos pastores, eu não vou dizer a minoria, porque a maioria, o senhor sabe disso, eles colocam um dízimo acima do sacrifício do sangue. Ou seja, a minha alma vale 10%. Tá entendendo? Aí, irmão, não entende nada de Bíblia. Não entende nada de Bíblia. Tá entendendo? Ó, isso aqui é uma coisa... Tem pessoas que são expulsas da igreja. Isso aqui é uma coisa que nós... Essa leva hoje, irmãos de pastores, assim, sabe, é muito triste o que tem acontecido. Irmãos, eu posso dizer, eu passei quase que 5 anos no seminário teológico. Entendeu? Quase isso, porque eu saí até antes de terminar mesmo meu curso, né? Eu tenho quase meu curso quase completo, faltou pouca coisa, mas eu tenho que sair para tomar conta de uma igreja. Eu não podia desistir do chamado, não, mesmo estudando eu fui. E quantas vezes a minha esposa, ela sabe disso, se ela estivesse hoje aqui conosco, ela ia confirmar isso para vocês, eu quis desistir, porque é árduo demais.
E a pessoa que não estiver preparada para seminário teológico, ela pira na batatinha. Porque não é escola bíblica dominical. Você vai lidar com questões polêmicas. Aonde, claro, o seminário teológico não é para afastar você de Deus, é para te aproximar de Deus. É para você entender questões profundas. Porque o que é que sustenta hoje uma igreja? O que é que sustenta? A palavra. 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 É a palavra que sustenta. Não é ministério de louvor, não é ministério worship, não é isso, são as luzes. Irmãos, eu posso dizer uma coisa. Levantar isso, novamente, né? Eu já vi tudo isso. Já presenciei. É fantástico a igreja que tem uma estrutura maravilhosa. Parabéns. É fantástico. Mas isso afasta de Deus. Porque tira o foco. É isso mesmo. Você está entendendo? E muitas vezes eu fui recriminado por causa disso. Então, particularmente no nosso ministério mesmo, a gente tem uma galera que é juventude, eles gostam disso. Eu também, meu irmão, se tem uma pessoa técnico, né? Se tem uma pessoa que pula mais na igreja, sou eu. Você me vê assim, você vai dizer, pastor, eu não acredito não. Eu pulo, sabe, eu dou e tal. Pula mais do que Davi, e né? agito mesmo. Agito mesmo o pessoal. Por quê? Porque é alegria na presença do Senhor, de estar adorando a Ele. É alegria. Enquanto ainda é tempo. Nós temos essa liberdade. Agora, irmãos, meninice não dá. Entendeu? Então, assim, eu acho bonito, luzes, eu já tive a oportunidade de passar por isso. É fantástico, eu digo a vocês. É fantástico, é coisa de outro mundo. Experiência maravilhosa. Maravilhoso. Quem tem, amém. Agora sai do usar. Porque o foco não são as luzes. Entendeu? Não são as luzes, não é nada. O que faz a diferença, sabe o que é que faz a diferença? É a igreja ter cheiro de Cristo. Aleluia. Você chega na igreja e você, rapaz, que bom estar aqui. Quando o cara te recebe, né? Sabe, já ser de Deus mesmo ali, você entra na igreja, aquela coisa, rapaz, aqui é meu lugar. Entendeu? Sem nem piscar o olho, você sente Deus. Então isso faz a diferença. Agora, o pastor precisa estar em oração, precisa ter intimidade. Porque é através da vida do pastor que a igreja vai se identificar. Meu pastor, entendeu? Diga aí. Quando eu estou na igreja, quando eu estou orando, quando a gente tem a oração na sexta-feira, sabe que eu sempre pedi a Deus? Sim. Isso é confirmação. Pedir a Deus que o Senhor, quando a pessoa passar pela essa porta dessa igreja, que o Senhor toque no coração dele, que essa pessoa sinta a tua presença, só passar pela porta. A pessoa que estiver endemoniada, ela se manifesta, o demônio bate em retirada. E quando ela pôr o pé dentro daqui da igreja, que ela seja transformada, não precisa falar nada. Eu sempre orei assim, e sempre oro assim quando estou no templo, para que Deus, quando a pessoa entrar e a pessoa sentir a graça de Deus sobre a vida dela, porque isso é muito bom, pastor. Isso é confirmação, certificação, entendeu? A igreja hoje que não tem essa vertente, irmão, tem algum problema. Infelizmente tem. É por isso assim, não é à toa hoje eu estar aqui. É para que vocês tenham, né, simplesmente seja testificado no coração de vocês o que vocês já sabem que precisa ser feito, né? E toda igreja, né, assim, a gente precisa desse avivamento, irmãos. Olha, eu tenho visto muita coisa e eu quero já deixar uma dica para vocês que estão nos assistindo e para vocês como igreja também, de Cristo. Não vai de raciocínio não, pastor. Já aconteceu umas 3 pessoas que passaram pela porta da igreja e sentiu essa presença. Aí essa pessoa entrou e disse: rapaz, que presença maravilhosa. Eu passei só pela porta. Amém, glória a Deus. Não sei se o Cris, acho que não viu não, mas o pastor disse que a pessoa passou pela porta e sentiu uma presença sobrenatural. Rapaz, o que tem nessa igreja? Eu mesmo também, foi nessa rua, se eu não me engano, uma rua dessa aqui, que eu passei pela porta. A irmã estava orando. Acho que foi à tarde, não me lembro bem. Quando eu passei pela porta da igreja, eu senti aquela presença maravilhosa. Que presença! Pronto, aconteceu lá umas 3 pessoas, e essas 3 pessoas foram lá fazer a visita e disse: rapaz, passei por essa porta, eu não queria passar direto, fiquei parado, aquela presença, e a pessoa não é evangélica. Teve algumas que ficaram, não foi? Tem algumas que ficaram. Isso é muito bom, pastor. Entendeu? Começa por você. A gente não pode esperar que os outros façam.
entendeu? Se você sente isso de Deus, faça, Amém. entendeu? Isso é independente do pastor, isso não vai atrapalhar a visão da Não, igreja, isso nem arde do dentro do meu pastor. coração, pastor. Exatamente, não vai atrapalhar. Porque assim, irmãos, é aquilo que veio para somar, não veio para dividir, entendeu? Então, se você sente isso, poxa, continua, né? Ora mesmo, Senhor, traz vidas, né? Pra gente cuidar e tal, para cuidar, né? Então, traz e tudo, você está entendendo? Então, o caminho é realmente esse, não tem como ser diferente, meu irmão, entendeu? A gente temos que lutar por isso, porque, olha, eu digo assim, o que é que está sentado no trono do Brasil ultimamente? Um principado de corrupção, Principado de corrupção. entendeu? Né? De tudo que não presta, de prostituição, né? De roubo, de tudo. Então, por isso que a gente está vendo com tanta incidência, muita violência. Eu estava falando isso com a minha esposa antes de vir para cá. Eu disse, minha filha, o negócio é muito sério, a gente está, sabe, é demais, entendeu? Não existe mais respeito, não existe mais pudor, não existe mais nada. Mas por quê? Porque, infelizmente, existe um principado, entendeu, que está governando isso. É verdade. E tem pessoas que, Nildo, pastor, que não acreditam mais nos pastores, não acreditam mais no povo de Deus. Quando você chega para falar de Cristo, é um incômodo, porque já vem falar de religião, não sei o quê. E a gente não vê mais, pastor, essa presença dentro das igrejas, entendeu? É como se tivesse acabado, mano. Extinto, né? Extinto. Mas aí depende. Não, eu tô dizendo. Tô não falando não geral, né? Mas algumas. exatamente, mas por quê? Porque não quer. Assim, sabe, irmãos, é isso. A gente está hoje, o nosso ministério em si, nós estamos trabalhando muito isso, a questão da oração. As coisas só mudam através disso. Não tem para onde correr. Através da oração. Através da oração. Para tudo. E a gente tem, a palavra é muito clara. Se a gente pede alguma coisa a Deus duvidando, não vai acontecer. Não vai acontecer porque ele duvidou. Entendeu? Exatamente. Então tudo só se muda através da oração. Amém? Amém. Pastor, agora, gente, vamos dar as considerações finais, né? E falar também um pouco de quem está apoiando a gente, né? Amém, glória a Deus. Os apoiadores, né? Sempre eu falo nas lives, né? Que é o Rodrigo Freck, né? É um rapaz que ele é responsável pelo esse design aqui, né? Sim. Esse design muitos modelos bonitos que ele faz, né? Rodrigo Freck. Também Manos e Minas é uma loja do qual é um irmão que congregava lá com a gente, que é o Evander, né? Ele tem uma loja de roupa. Na sede, né? Isso, tá lá na sede. Ele tem uma loja de roupa lá, então é muito bacana lá. Você que está precisando de uma roupa lá, o Evander vai ter. Amém. Também a barbearia do nosso amigo Ivanildo, né? Um grande barbeiro, vamos se tornar a história desse cara é muito interessante, viu? Amém. Esse cara tem muito testemunho para falar, né? Esse cara. E também até a JKF, né? A JKF, né? A JKF ele, o Michel, ele é evangelista, ele faz parte desse projeto da JKF, pastor, que é um projeto muito top. Pega esse jovem de hoje que muitas das vezes a gente vive numa sociedade muito crítica, né? Uma sociedade que muitas das vezes pende para o lado, entendeu, negativo. Então a JKF é um projeto que os meninos, ele gerencia a carreira de atleta, né? De jogadores. E o evangelista também, ele é um dos diretores também da JKF. Ele estava aqui com a gente, é um cara também muito inteligente, né? Amém. Inteligente. Você vai conhecer o Michel. O Michel está aqui na live aqui, conosco aqui, está falando aqui. Abraço aí, meu irmão, viu? Aí, muito bom. E ele falou também sobre o projeto, perguntei sobre o projeto, ele explicou do projeto, muito top. Amém. E também tem a fonte de bênção, né? Que é do João. Do João, E também trabalha com caneca também. Também trabalha com caneca. Né? Isso. Tem outros aí que a gente tem outros patrocinadores estão apoiando a gente, né? Estão apoiando a gente, graças a Deus. Só o apoio já é tudo, né? Porque a parte das redes sociais deles também vai espalhando o link, divulgando e para chegar até o coração de todos, né? E também você quer um lanche, aquele lanche da noite, né?
Fala com a família Valdevino, né? Pizzaria, né? Estão dando um apoio aí. O Wagner, né? A Diaconisa Renata, inclusive, e a Diaconisa Renata, ela elaborou uma live que tá fazendo um sucesso aí, graças a Deus. Que bom. Tá uma bênção, né? Algumas pessoas também aceitaram Jesus através dessa live. Eita, que é a live amém. da restauração, né? Amém. Live da restauração. Um abraço a todos. Que Deus abençoe a vida de todos grandiosamente. E essa é a minha consideração, né? Amém. Obrigado, pastor. Amém. Né? O senhor foi uma bênção. O senhor esclareceu coisas que até eu tava com dúvida. Entendeu? E muito obrigado primeiramente a Deus, né? A Deus que Ele é o dono desse projeto, que não só aqui no Brasil, mas está se espalhando, né, entre os continentes aí. E essa é a minha consideração. E também na Europa, né? Isso, sua irmã, né? É verdade. Isso, amém. Glória a Deus. Tá se espalhando. Nildo, pode ficar à vontade. Então, muito, muito top, né? Essa live com nosso pastor aqui, pastor Daniel, né? Reformado, né? E na religião aí foi boa. Professor, é bom saber, né? Bom saber. Preparam, que a gente vai chamar você outras Estamos vezes. à disposição, meus irmãos. Estamos Viu? à disposição. Mas obrigado a todos que fez parte dessa live, né? E tenho certeza que Deus ele falou tremendamente em cada coração. E vem mais e mais, né? A gente está elaborando cada vez mais. Isso. Os temas, né? Inclusive, Nildo, a gente botou esses temas, né? A gente conversando entre a gente, pastor, botou esses temas antes de chegar na Bíblia. Sim. Porque é muito essencial que as pessoas saibam. Teve alguns haters, né? Que falaram mal. Como é que vocês falam sobre a existência de Deus? Mas a gente tem que falar sobre isso, para as pessoas saberem o que estão seguindo realmente. Sim, entendeu? claro. Porque tem umas pessoas que eu estava dizendo na live anterior, que tem pessoas que têm 60 anos na igreja e às vezes você vai perguntar, não sabe nem quem foi Moisés. Tá entendendo? Quanto mais Deus. Entendeu? Então a gente foi elaborando, né? O último tema para a gente tentar na Bíblia vai ser esse. A gente ainda está vendo, porque ainda tem muita gente que ainda está atrelado do que seja espiritualidade, entendeu? Ainda tem isso para chegar na Bíblia, viu? Porque a gente quer que as pessoas cheguem já preparadas para ver o que é a criação já em Gênesis, entendeu? Por isso que é isso mesmo. Eu agradeço o pastor Daniel estar aqui conosco aqui, explicando, né? Todas as perguntas que estão sendo ditas aqui. E graças a Deus ele se saiu muito bem. Amém. Professor, né? Professor, você já tá dizendo tudo, né? Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu isso dos caras parar lá na nossa live, entendeu? A imagem, só deixar o áudio. Pelo menos o áudio ficou, né? Eu quero pedir assim, perdoe os irmãos, né? Perdão os irmãos, desculpe, porque foram problemas técnicos, mas não daqui, mas sim da rede social, né? Teve a nossa live, ela caiu, né? Quando ela cai só fica o áudio geralmente, né? Tem vezes até que eles derrubam o áudio. Eu não sei o que aconteceu, eu não vou julgar o pessoal aí do Instagram de forma alguma, entendeu? Só sei que aonde a verdade, aonde as coisas estão corretas, aonde há homens de Deus, vai ter sempre obstáculos, sempre tropeços, como fala o pessoal aí, entendeu? Então, verdade, de antemão, perdoe, né, por isso, por essas falhas aí. Amém, amém. Assim, né, a gente agradece, tá certo? Vocês têm que entender, né, que essas questões, elas podem acontecer, tá? Mas quando a gente aqui, você tem, né, o meu pessoal, tá certo, né, que é o PR, né, Daniel Gomes com 2 M's, tá? E você tem também do Ministério Renovar, que é mr.ministério renovar, tá bom? E qualquer coisa estamos aqui para ajudar os irmãos, tirar dúvidas. Pastor, né, olha só, se alguma pessoa queira fazer uma visita lá na igreja lá, qual é o endereço? Olha, veja bem, no momento, como a gente está em trâmite, né, de mudança, a gente primeiro precisa pintar, organizar,
A gente vai demorar, acho que cerca de umas 2, 3 semanas, acho que um mês mais ou menos, né? Para a gente poder ir para lá, talvez antes. Eu vou ver como é que a gente vai fazer isso. Mas no momento mesmo, a gente está ali na rua Governador Francisco de Melo, 55 Antares, tá? Esse endereço também está no bio lá do nosso Instagram, viu? Qualquer coisa, entre em contato comigo, tem um telefone também, né? O meu pessoal. Pastor, como é que a gente faz? Eu moro ali perto da Santa Lúcia, eu moro ali em Antares, né? Eu quero visitar e tal. A gente está lá para receber vocês. O nosso culto, por enquanto, é só os domingos às 18 horas, tá? Então, aparece lá, que é benção. Bem? Hildo, pode finalizar, viu? E a gente vai ser o primeiro a fazer uma visita lá. Glória, amém. Você aceita nós fazer uma visita lá? Rapaz, eles nem sabem participar do projeto. Amém, glória a Deus. Então, essas nossas considerações finais, entendeu? Fizeram parte dessa live. E quinta-feira vai ter mais. E só vocês ficarem ligados, sempre compartilhar o nosso Instagram para as pessoas que precisam de uma palavra amiga, entendeu? Uma palavra de conforto. E tenha boa noite para todos e a paz do Senhor para todos. Amém. Antes disso, pastor, vamos fazer uma oração? Sim, claro. Para as pessoas que estão nos assistindo, tem um bocadinho. Glória, amém, que bom. Então vamos orar aí. Deixa eu te dizer, abençoado. Minha última palavra, né? Creia. Existe um Deus que pode todas as coisas. Aleluia. Eu não sei qual é a tua situação, nós não sabemos. Eu sei que pode ser até de praxe isso, mas é uma realidade. E eu quero que você creia, porque ainda essa semana tem algo muito bom que vai acontecer na tua vida. Eu creio. Vamos orar agora no nome de Jesus? Querido Jesus, nós não temos palavras para te agradecer por esse momento tão rico e oportuno. Nós não temos palavras para te agradecer pela tua bondade. Senhor, nós oramos agora por todas essas vidas que nos acompanharam nessa jornada de entendimento e esclarecimento da tua palavra e da realidade da vida. Então cuida delas, Senhor Deus. Nós liberamos uma palavra profética agora para que cada vida, Senhor Deus, possa encontrar solução em Ti, na Tua salvação e na Tua bondade. Jesus Cristo, cuida de cada uma delas. Fica conosco, Senhor Deus, e que Tu possa nos conceder ainda um restante de noite na Tua presença, cheios das Tuas bênçãos. Oramos agradecidos no Teu nome, Senhor. Amém. 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 Meus irmãos, boa noite. Fique com o próximo podcast. Nildo, Christopher, o pastor Daniel. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria assim, vamos aplaudir, né?